Oh, glória, paz do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês. É fogo, é manto, é glória. Amados, estamos aqui, pastor Wallace Candará, para falar hoje das 70 semanas de Daniel. Este vídeo mostrará a interpretação oficial, inspirada por Deus, cristã, certo? Então, nós vamos falar na perspectiva cristã. Então, vamos falar aqui usando as anotações, comentários e tudo mais. Tá bom. Porém, eu vou gravar em outro prisma a visão judaica também, né? E vamos ver outras interpretações. É isso mesmo. E vamos mostrar o porquê que é e o porquê que não é, tá certo? Então, nós vamos expor este tema porque é de extrema relevância. Porque se você não sabe, o judeu, ele até hoje tenta provar que Jesus não é o Messias. E não é unânime. Alguns judeus acreditam que ele é o Messias. Muito doido. E por isso é importante a gente salientar para que vocês não caiam em enganos, em beber de fontes que não são genuínas, né? Então, está lá em Daniel, está aqui de escatologia, certo? Essa matéria, que quem pensava que eu ia falar só sobre Apocalipse está errado, porque aqui não é um estudo bíblico de Apocalipse, aqui é escatologia, né? Então a gente vai ampliar os horizontes. Então eu primeiro estou pegando isso daqui para depois falar de fatos isolados como na atualidade. Então quando terminar esse estudo é que eu vou falando, como vocês vão ver eu falando de coisas da Bíblia, certo? Então vão ter vídeos sobre a Bíblia, vídeos sobre pecados atuais, pecados antigos, heresias. Eu primeiro preciso dar o estudo, eu sempre faço dessa temática. Então vamos falar na oração de Daniel, capítulo 9, versículo 1 ao 19, que diz assim, vamos pegar a espada, né? Estamos aqui já equipados para fazer dela bom uso. Daniel, livro, para nós, é livro do profeta Daniel. Daniel, para nós, é um profeta, dos profetas maiores, teologicamente falando, ele profetizou. Então, ele é um profeta. Mas, para o judeu, não. Para o judeu, ele está nos escritos, né? Então, eles não consideram Daniel um profeta. Mas, vamos ver Daniel capítulo 9, versículo 1 ao 17, que diz assim, 9, já que falamos em outros vídeos sobre o sonho de Nabucodonosor e aquelas referências da interpretação das criaturas, né, e tudo mais. Então, a gente está indo para falar, não dá para falar em detalhes, senão o vídeo fica muito longo, mas se for o caso, eu divido em duas partes e tudo mais. Mas vamos lá. Do 1 ao 17 diz assim, que a intercede pelo povo. Daniel intercede pelo povo. No primeiro ano de Dário, filho de Ahasverosh, o nome aqui é bem interessante em hebraico, né? Ahasverosh, que é Assuero, né? Em hebraico, Xerxes em persa. Na linhagem dos Medos, foi constituído rei sobre todo o povo caldeu babilônio. No primeiro ano do seu governo real, eu, Daniel, compreendi mediante a leitura atenta das Sagradas Escrituras, de acordo com a palavra de Yahvé, o Senhor, concedida ao profeta Jeremias, via que ele estava lendo Jeremias, e ele entendeu que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos, né? Então,
Então voltei meu rosto ao eterno Elohim, a fim de buscá-lo mediante orações e súplicas em jejum, vestido de luto em panos de saco coberto de cinza, que isso denota humildade e lamento. E orei a Yahvé, meu Deus, né? E expressei a seguinte confissão. Então ele confessou alguma coisa. Na verdade, a palavra confissão é expressar verbalmente alguma coisa. Ó Adonai, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de favor e misericórdia para com todas as pessoas que te amam e obedecem os seus mandamentos. Então ele fez primeiro uma adoração. Nós pecamos. Olha aí, quase sempre a palavra confissão, ela é de pecados. Então confissão é admitir. Você admite alguma coisa. Então aqui primeiro ele admite que ele guardou a aliança, que ele guarda a aliança, que ele cumpre a palavra e que ama as pessoas, né, tem misericórdia de quem guarda os mandamentos dele. Aí ele diz: e temos praticado toda espécie de malignidade, agindo com impiedade e rebeldia, apartando-nos dos seus princípios, das tuas leis. Olha só. Não temos dado ouvido aos teus servos, profetas, que pregaram em teu santo nome, com os reis, os nossos governantes e líderes, bem como aos nossos pais e antepassados, e a todo o teu povo. Ó Adonai, Senhor, tu és justo. E hoje nós sentimos humilhados e envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel. E aí ele vai falar: ó Elohim, nosso Deus, no 8, aos nossos reis, nossos príncipes, e ele vai confessando, até chegar no versículo 17, que diz assim, 16 e 17. Agora, Adonai, ó Eterno, de acordo com todas as tuas justas realizações, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira devastadora e toda a tua indignação. Sim, foram os nossos pecados e as nossas iniquidades de todos nós, desde os nossos antepassados, que fizeram Jerusalém no teu povo este grande motivo de zombaria para todos que nos rodeiam. Contudo, ó Elohim, nosso Deus, ouve agora a oração e as súplicas do teu servo e faz resplandecer o teu rosto com brilho de teu favor e misericórdia sobre o teu Mikedash, templo, né? Destruído e abandonado por Maham, amor de ti. Então, venham acompanhando esse raciocínio. Daniel chegou e viu e entendeu que era 70 anos, né? Então, vamos ver, percebendo que os estudos que o período determinado por Deus, dado ao cativeiro, estava encerrando, né? Então, Daniel se põe como intercessor, que foi o período do cativeiro babilônico. Dentro do cativeiro babilônico, eles não dizimavam. Em outro vídeo vocês vão ver isso, certo? Porque não tinha como dizer que era sacerdote. Porque, historicamente, a história das religiões, o sacerdote era aquele que tinha autoridade divina. Então, eles estavam escravos. Escravo não tem direito nem a sacerdote. Então, eles tinham a obrigação de adorar a Marduk. Então, eles tinham a obrigação. Só que eles diziam que a gente morre, mas não adora. Porque nesse ponto, o judeu não abria mão. Muito doido! E os que se corrompiam ficavam em pecados, mas recebiam regalias terrenas. É muito diferente de hoje, que o diabo oferece, né? Mas os que se mantinham íntegros iam para a fornalha, certo? Como Mesaque, Sadak e Abednego. Então, o que acontece? Vocês veem muito isso daí. Quando não tinha serventia, o rei mandava matar. Porém, eles iam ficar sem mão de obra escrava. Então, simplesmente eles disseram, então vocês não têm direito a sacerdote. Tudo bem. Até aí, ele aceitou. Porém, Nabucodonosor foi vendo que Deus, apesar de tudo, estava com aquelas pessoas que permaneciam fiel. E Daniel, em terra estranha, disse, eu não vou me contaminar, né?
E isso daí é uma posição muito boa. E clamando por perdão e misericórdia, Daniel, confessando o pecado e a rebeldia nacional, durante a oração, é visitado por Gabriel, que traz a revelação sobre o futuro. E aí a gente entra nas 70 semanas. Versículo 20 ao 27, certo? 20 ao 27, do capítulo 9. Então, vamos lá. Profecia das 70, que dizem 70 semanas, porém a palavra aqui períodos, é mais adequado, certo? Períodos, só que é períodos de semanas proféticas, né? Semanas de anos. Então não é períodos de semana, porque tem uma regrinha judaica que você tem que só aplicar a palavra hebraica lá, shavuim, né? Quando é semanas de 7 dias, ela é shavui. Então, só se aplica ao sabate e a festa das semanas. É só aplicado nisso daí. Aqui é shavuim, que fala de períodos. Então, são semanas de anos, né? Então, vamos lá acompanhando aqui. Então, o que acontece? No texto, vai do 20 ao 27, vocês leem depois, em detalhes, mas eu quero ler o 21, o 20 e o 21, que diz assim: falava eu ainda em oração e súplica, confessando o meu pecado e o pecado do povo de Israel, colocando minhas petições diante de Yahvé, o meu Deus, a favor do Monte Santo de Elohim. Então, a gente deve sempre colocar nos pés do Senhor. Enquanto eu ainda falava com Deus em oração, Gabriel, o homem que eu tinha observado, olha só, o homem que eu tinha observado durante a minha visão anterior, veio voando. Então, ele tinha asas, né? Rapidamente, que fala de agilidade. Então, presente aqui. Anjo que tem asa tem que chegar rápido, né? Para onde eu estava? Bem na hora do sacrifício vespertino. Então, vamos lá. Quando diz que vinha voando, duas asas. Por quê? Porque você veja nas passagens que vai aparecer, as pessoas falando normalmente, aos escritores inspirados por Deus, falando assim, o anjo tal tinha 6 asas, com tantas cobriam o rosto, e assim ia. Então, 6 asas. Outro era esse anjo, e tinham 4 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam. E assim faz a descrição que tinha mais asas do que o normal, né? E 2 asas, simplesmente eles dizem, voava. Então, todo anjo tem asa? Não, certo? Não precisa. Porque tem anjo que não sai da presença do Senhor, fica servindo lá mesmo. Mas tem anjos que precisam descer. Então, esses anjos precisam de asas, né? Precisam entregar as mensagens rápidas e precisam ser treinados em batalha, porque aqui se encontra também demônios. Então, você veja que o Gabriel já aparece aqui, né, em forma de homem, que ele define, né? Então, me orientou dizendo, Daniel, eis que vi para transmitir-lhe percepção, sabedoria e conhecimento. Assim que iniciaste a tua oração e o teu clamor, houve uma resposta e uma ordem para que viesse entregá-la a ti pessoalmente, pois tu és muito amado. Portanto, agora, preste atenção na palavra que te declaro, a fim de que possas compreender a visão que tiveste. 70 semanas estão determinadas, ou seja, semanas de anos, estão determinadas para o teu povo, a sua cidade santa, a fim de fazer cessar toda a transgressão, dar fim à prática do pecado, expiar a iniquidade e as culpas, implantar a justiça eterna. Aí o judeu ele vai querer dizer que não. Em outro vídeo eu falo melhor a percepção judaica. Mas ele vai desmerecer esse texto como dizendo que aqui não é o Messias. Certo? Mas como é que você vai colocar
expiar a iniquidade e as culpas, implantar a justiça eterna, certo? Cumprir a visão e a profecia, e ungir o Kodesh, o lugar santíssimo, reconsagrando o templo. Ou seja, não estava consagrado. Tinha que reconsagrar o templo. Então, isso só se dá quando o templo é profanado. Então, tem que se reconsagrar. O prédio é alugado, você tem que fazer uma consagração do templo, né? Tem que fazer orações nele e tudo mais, para dizer que aquele lugar, Deus está ali. Assim também entendi isto. Desde quando parti o decreto real para restaurar e reedificar Jerusalém, até o Mashiach é ungido, certo? O líder escolhido por Deus, venha, transcorrerão um tempo de 7 sabuá. Olha só a palavra sabuá. Semanas. E 72 semanas. Então a cidade será reconstruída com ruas, praças, muros, trincheiras, mas em tempos árduos e hostis. Decorridas 62 semanas, o ungido passará pela morte. Messias, Jesus. Portanto, será tirado da cidade, e a cidade é o santo dos santos, serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim chegará como inundação, guerras continuarão até o último dia, e assolações de todo tipo foram determinadas. Aí eles não querem dizer que é profético isso. Mas, veja, aqui não fala não fala de qualquer palavra, fala shabuar, semanas, certo? E fala, no original é shavuim, que é períodos. Então, períodos de semanas de anos. Então, períodos, Deus trabalha com tempos de anos e tudo mais. Por isso que dá um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 1200 e metade de 7 anos, né? Então, 1100 e poucos anos. Então, o que acontece? Ele dá metade dos 7 anos, certo? 3 anos e meio, aliás. Dá 3 anos e meio. Mas ele diz em questão de dias. Então, aqui ele está dizendo que é 62 semanas até a morte do Mashiach, ungido, Messias, certo? Messias, em grego, Cristo. Então, vocês prestem atenção, porque isso daqui, eles vão falar, mas é Dário, não era Dário, certo? Aqui não era Dário, porque o contexto fala de uma época futura. O que ele vem falar aqui, eu vim dar uma época futura, eu vim falar do futuro, né? Ele falando aqui, o Gabriel, então eu vim dar uma visão de percepção, sabedoria e conhecimento, né? Então veja bem que ele vai dizer, esse governante, pois com sagacidade firmará com muitos, olha só, o fim chegará como inundação, guerras continuarão até o último dia, e assolações de todo tipo já foram determinadas. Esse governante, pois com sagacidade firmará com muitos um pacto que durará 1 semana. Aí aqui já não é Jesus. Você veja que ele falou do Mashiach, que é o sacrifício. Mas aqui ele já vai dizer um governante e não um rei. Então, o rei é um Mashiach, é o reino dos céus é dele. Agora, vejam que o contexto, ele fala de sagacidade. Jesus não é sagaz, né? Então, firmará com um pacto que durará 1 semana. Mas, na metade da semana, ele ordenará o fim do sacrifício, o anticristo, certo? E das ofertas de manjares. E em uma das principais alas do templo será colocado o sacrifício terrível, a grande abominação, até a consumação, fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Então vejam bem, irmãos. Vamos agora pegar alguns entendimentos aqui, né? Para que vocês entendam. O profeta Daniel, ele falando sobre a profecia
predisse a chegada do Messias, ele diz assim: Daniel viveu mais de 500 anos antes do nascimento de Jesus, ou seja, bem antes, né? No entanto, Javé revelou a ele informações que tornariam possível determinar com precisão o tempo em que Jesus seria ungido, ou designado como Messias, ou seja, reconhecido, começado o reino dos céus, né? Mas que ele era, das profecias, ele já era, né? Não é isso que ele está dizendo aqui. Foi dito a Daniel: você deve saber e entender o seguinte: depois de emitir a ordem para restaurar, reconstruir Jerusalém, até a vinda do Messias, né? Esta pessoa, esse Machia, haverá 7 semanas e também 62 semanas. Daniel 9:25. Para determinar quando o Messias chegaria, primeiro é preciso saber quando começaria o período que terminaria na sua chegada. De acordo com a profecia, esse período começaria depois de se emitir a ordem para reconstruir Jerusalém. Certo? A gente leu, né? Bem direitinho. Quando se emitiu essa ordem? Segundo os escritos bíblicos, Neemias, a ordem para reconstruir as muralhas de Jerusalém foi emitida no 20º ano do rei Artaxerxes. Certo? Está lá em Neemias 2:1, 5 até o 8. Os historiadores confirmam que 474 da era cristã, certo? Foi o primeiro ano completo de Artaxerxes, aliás, antes de Cristo, foi o primeiro ano completo de Artaxerxes como governante. Então, 474, né? Então, vamos prosseguir. Por conseguinte, o 20º ano do seu reinado foi 400, que a gente vai de trás para frente, né? 455 antes de Cristo. Certo? Assim descobrimos quando começou o período mencionado na profecia messiânica de Daniel. Isto é, 455 antes de Cristo. Então, daria no 455 a 406, a reconstrução de Jerusalém, 7 semanas. 7 semanas dariam 49 anos. Vamos lá. Daniel indica quando o tempo duraria o período que terminaria na chegada do Messias, o líder da profecia. Só que eles tinham a ideia de um Messias com uma espada na mão, né? Que nem a do pastor Ronaldo. Ele tem uma réplica, claro, né? Mas muito perfeita, fui ver. E ele chega e dá a ideia, os judeus dão a ideia de que ele estava esperando o Messias, que ia vir montado num cavalo alazão, um guerreiro, e que ele não ia morrer. Ele não ia morrer. Certo? Então, eles interpretaram de maneira errônea, certo? E por isso, a ideia, quando chega o Messias, filho de carpinteiro, montado num burro, né? No rico, filho de jumento, de cavalo alazão para burro, todo mundo disse: Deus me livre, não. Mas esse não é o filho do carpinteiro? Quando o Messias vier, ninguém sabe de onde é. Não, ninguém disse isso, né? Sabia que vinha da parte de Deus. Deus ia mandar esse Messias. Então, o que acontece? Hoje eles estão esperando o Messias. Quem é que vai aparecer dizendo que é o Messias? Quem dizendo que é o Messias? O anticristo. E aí é onde está o perigo da interpretação judaica. Eles simplesmente vão dizer que o Messias é o anticristo. Por quê? Porque eles não estão chegando a um ponto de que o entendimento certo daquele último versículo seria o anticristo. Eles acreditam fielmente que é o Messias. Aí eles dizem que é o rei Dário e tudo mais e tal. Só que o rei Dário foi muito bom com eles, deixaram eles adorarem e tudo mais. Então, vamos mais para frente. A profecia menciona
7 semanas e também 62 semanas. Vamos ver aqui. A profecia menciona a chegada do Messias de 7 semanas e também 62 semanas. Um total de 69 semanas. Qual é a duração desse período? Várias traduções da Bíblia mencionam que não se trata de semanas de 7 dias, certo? 7 dias, mas semanas de anos, ou seja, cada semana representa 7 anos. Esse conceito de semanas de anos era comum entre os judeus dos tempos antigos. Por exemplo, eles observavam um ano sabático a cada 7 anos, Êxodo 23, 10 e 11. Portanto, as proféticas, 69 semanas, equivale a 69 unidades de 7 anos cada uma, ou um total de 483 anos. Agora basta fazer um cálculo. Se contarmos um período de 483 anos, a partir de 455, chegaremos ao ano 29 da era cristã, certo? Foi exatamente nesse ano que Jesus foi batizado e aí, cumprindo a justiça, ele é reconhecido por João Batista como Messias. Foi o que João Batista disse? Lucas 3:1, versículo 2, versículo 21 e 22. Não é isso o notável cumprimento dessa profecia bíblica? Né? Então, temos lá no ano da era cristã, o ano 29, chegada do Messias para ser batizado. Ano 33, o Messias é eliminado, certo? E o ano 36, o fim das 70 semanas, que vai ser justamente vamos dizer assim, a grande tribulação, que é a última semana de ano, né? Então, 7 anos. Então, o mundo acaba agora? Não. Certo? Então, o mundo não vai acabar agora. O próximo evento é o arrebatamento da igreja, aguardado por muitos. E não adianta marcar a volta de Jesus, porque a volta de Jesus na terra só se dará depois de vários eventos, depois desses 7 anos, depois do Armagedon e aí o milênio. Só que você tem que estar preparado para duas coisas. O arrebatamento, que ninguém sabe a hora, embora tenha uma igreja aí que quer falar de fim do mundo, que quer falar de volta de Jesus, quer dar interpretação, só que ela mesma já marcou a volta. O fundador dela, 2 vezes, que Jesus ia voltar, e adivinha, Jesus não veio. Aí outra pessoa também lá, uma profetisa com espírito de profecia e não sei o que e tal. Ela chegou e marcou também. Está lá nos escritos dela, e ela marcou, e Jesus não veio. Então, eles faliram várias pessoas. Também tem outra além dessa daí, que bate nas portas no horário mais inconveniente que você achar. É isso mesmo. E eles carregam pastas e tudo mais. Marcou também, certo? Então, os russelitas, eles marcaram as datas e realmente, meu irmão, deu prejuízo a todo mundo que acreditou nesta falácia, nessa mentira. E nós entendemos que, mesmo que eles mintam, ninguém acredita neles, certo? Ou seja, não vai acreditar nessas mentiradas, porque quem está lá está iludido já está fermentado. Mas tem várias pessoas lá que Jesus está operando e está convertendo-se, certo? Você pode procurar no YouTube e tem várias pessoas se convertendo. Então, dessas duas aí, eles dizem, abriram meus olhos. E eles dizem, olha, não tenho referência para onde estão, eles estão sem igreja. Eles não têm referência de ficar em uma, porque foi tão fermentado, e não tão fermentado, que agora eles estão procurando um redirecionamento. Então, precisam de uma nova orientação, precisam de um novo estudo, precisam passar pela doutrina, o discipulado, e entender e questionar. Agora, alguém que já estava há anos e sai,
aí descobriu que era mentira tudo aquilo. Então, irmão, para você ter noção que você, ao acessar a internet, você paga imposto e ajuda o Estado. E eles dizem que não é para ajudar o Estado. Eles dizem que não fazem isso. Mas fazem. Na hora que eles estão com a internet, eles estão ajudando uma empresa a pagar um imposto. Porque quando você paga uma banda larga, você está pagando no papel o imposto. E eles estão ajudando o Estado. Ou seja, não sustentam a fé deles. Eles não sustentam a fé deles. Então, pegue a sua Bíblia e faça esses estudos aqui, vocês vão ver que bate, certo? Então, nós estamos aqui para falar a verdade. Então, aqui, Semana de Daniel desperta muito interesse entre os teólogos, não há, vamos ver aqui, por exemplo, um grupo segue a interpretação contínua, segue a qual a 70ª semana segue a 69ª, sem nenhum intervalo, né? Outro defende, ou seja, não é um consenso, né? Outro defende a teoria do intervalo, ou seja, 69 semanas já se cumpriram, que é a posição da gente, né? Mas falta o cumprimento da última semana. Estamos de acordo com a interpretação que admite um intervalo. Por quê? Porque 70 semanas se cumpriram e cadê o governante? Não apareceu. Então vocês vão chutar padres, vão chutar vários outros vídeos. Eu vou falar que não é papas, certo? Ali são reis mesmo, né? Então vocês vão ver isso daí. O contexto de Jerusalém estava praticamente destruído, seu povo, inclusive o profeta Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Sob as ordens de Nabucodonosor, a quem deveria servir por 70 anos, segundo Crônicas 36, 17, 21, Jeremias 25, 11. Daniel inquieta-se porque os 70 anos de cativeiro são findos e não percebe de Deus qualquer palavra sobre a restauração da cidade santa e restauração espiritual do povo. Daniel intercede pelo povo de Deus e responde através do anjo Gabriel. Então, isso aqui é o contexto, certo? Profecia de Daniel 9, 24, 70 semanas estão determinadas em 25. Então, aqui é a profecia. 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo, sobre a sua cidade, santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados. Dário não conseguiu fazer isso, então não é ele. Para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão da profecia e para ungir o santo dos santos. 9:25, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe. 7 semanas e 72 semanas as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. 9:26 diz, e depois dessas 72 semanas será tirado o Messias, ou seja, a crucificação ou cruz. E já não estará o povo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade do santuário, e o seu fim será inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. 27, esse firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, que aos 3 anos e meio vai fazer um acordo com Israel, o anticristo, que é gentil, pode ter, como eu já falei, alguns descendência judaica, mas ele originalmente ele é gentil, porque não é um judeu puro, certo? Ou seja, ele é um gentil com descendência judaica e ele vai buscar as origens dele e tudo mais. Mas ele vive como um gentil, ele tem que ser um gentil, ele tem que vir das nações para se cumprir a profecia do mar, né? Mas pode também só ser um gentil e conseguir conquistar o povo com a reconstrução do templo. Isso é um campo bem vasto de você argumentar, porém não pode ir nada contra as profecias. Então dizer que ele é só judeu, ele vai vir das nações sendo judeu? Não, judeu só representa judeu. Então, isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador.
A interpretação em 70 semanas são 490 anos. Considerando se tratasse de semana de anos, 70 vezes 7 e não 70 semanas de dias. Então, período se encaixa, certo, também com a palavra shavuim, né? Em esses 490 anos estão divididos em 2 períodos. Olha aí os períodos. O primeiro período é de 69 semanas, igual a 483 anos, ou 173.880 dias. Considerando o ano profético de 360 dias, 69 vezes 7 vezes 360, esse período, que é o marco inicial das 70 semanas, inicia-se com a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, Daniel 9:25, Neemias 2, do 1 ao 8. Então, saiu a ordem, o 20º ano do Apaxestes, mês de Nissan. Esse período termina com a manifestação do Messias, com o príncipe de Israel, Lucas 19, do 28 ao 40, Zacarias 9:9, você veja as passagens, você veja que está batendo, né? Esse primeiro período de 69 semanas é dividido em 2 partes na profecia. Uma das 7 semanas são 49 anos, e a outra de 62 semanas são 434 anos. Logo após esse primeiro período de 69 semanas, o Messias é tirado da terra, ele é morto, né, crucificado, e a cidade santa destruída, a morte de Jesus na cruz, Lucas 23:46, e a destruição de Jerusalém no ano de 70 depois de Cristo, até onde fala o historiador Flávio José. Então é até aí, certo? Então, entre o primeiro e o segundo período existe uma lacuna profética, um intervalo, é um tempo de duração indefinida quanto à quantidade de semanas de anos. Esse intervalo se prolongará até o arrebatamento da igreja e o consequente aparecimento do anticristo, quando terá início a última semana da profecia, a 70ª semana. O segundo período e último período da profecia é tão conhecida como 70ª semana de Daniel. Inicia-se com o surgimento do anticristo, certo? Com o surgimento do anticristo, o príncipe governante que há de vir, certo? Com a sagacidade, Daniel 9:26 e Apocalipse 6:2. E terminará com a volta do Messias, com poder e glória, seu reinado milenar em Apocalipse 20, do 1 ao 6. Estas semanas, ou 7 dias, 7 anos, aliás, será dividida em 2 períodos, distintos de 3 anos e meio, ou 1.260 dias, ou 42 meses, certo? O anticristo fará uma aliança com Israel por todo o período de 7 anos, mas na metade desse tempo quebrará o acordo e fará cessar a adoração a Deus, porque ele quer ser Deus, ele diz que é Deus, e esse orgulho dele é porque ele quer reinar aqui na terra, visto que o céu é de Deus. Então, primeiro, ele queria colocar o trono no lado oposto do de Deus. Segundo, ele queria tomar o trono de Deus. Nem pôde nenhum nem outro. Deus expulsou do céu, porque não existe outro rei a não ser só Deus. E aí, na terra, ele diz, agora eu vou reinar na terra. E Deus diz, não, na terra eu vou mandar um que vai guerrear contra você. E ele vai levantar um exército, chamado igreja. Então, e conseguiu. Então, você como igreja, você sendo trigo, você é o exército de Cristo. Agora, dentro da igreja, o anticristo e os demônios colocam joios. Joio é símbolo de só ocupa espaço. É aquele que quer ficar na bancada, na cadeira e não quer fazer nada para o Senhor. Tá muito bem, obrigado. Certo? Daniel 9:27, Apocalipse 11:2, 12:6, 12:14 e 13:5 de Apocalipse. Observações. As 70 semanas que estão determinadas têm os seguintes propósitos. Daniel 9:24. Extinguir a transgressão, Dário não conseguiu. Dar fim aos pecados, Dário não conseguiu. Expiar a iniquidade, Dário não conseguiu. Trazer a justiça eterna a ele, que ele não conseguiu. Selar a visão e a profecia, também não. E ungir o santo dos santos. Todos esses, Jesus conseguiu. Ele é o templo. Ele é o templo.
destrua este templo, eu vou erguer em 3 dias. E ele ergueu, ressuscitou ao 3º dia. E se fosse mentira, porque os fariseus da época, rabinos, que tinham alguns que não eram compráveis, certo? Mas tinha do grupo dos saduceus, fariseus e tudo mais, eram opositores de Cristo. Por que inventaram a mentira? Disseram: Pilatos, manda os soldados lá, e pagou os soldados para contar uma mentira. Por quê? A Bíblia toda, irmão, foi escrita por judeus. Paulo, judeu. Benjamita, mas é judeu, certo? Barnabé, certo? Marcos tornou romano, mas ele era judeu. Guardava. Pedro, vá buscando. Todos os que escreveram são judeus. As 69 semanas, 173.880 dias, contadas desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, em 4.445, né? 14 de março de 445 antes de Cristo, número abaixo, findam exatamente no dia 6 de abril de 32 depois de Cristo, certo? Dia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. As 69 semanas, findou na entrada triunfal de Jesus, né? Findam 6 de abril de 32. Dia da entrada triunfal de Jesus, vejamos que os cálculos feitos por Alva J. Klein, cálculos dos dias decorridos entre 14 de março de 445 a.C. a 6 de abril de 32 depois de Cristo, segue-se o seguinte: 445 a 32 depois de Cristo, 476 anos, né, antes de Cristo, 1 até depois de Cristo, 1 ano, dá um ano, 1 AC e 1 até 1 BC, dá um ano. 476 vezes 365, faça os cálculos aí, dá 173.740 dias. Aumentos dos anos bissextos, 116 dias, 3 a menos em 4 séculos, certo? 14 de março a 6 de abril dá 24 dias. Total, 173.880 dias até o sacrifício de Jesus. Então, Jesus como Messias, 29, e 33 ele é morto, e posteriormente, né, já tem a entrada triunfal, 32, né, e 33 ele é tirado da terra. Então, 69 semanas. Meu Deus, que detalhes aqui, hein? Os capítulos, considerando que o ano do século 100, 200, 300 e 400 é bissexto, exceto quando é divisível por 400, na transformação para dias do nosso calendário, o ano passa a ser 365 dias. Os capítulos 6 a 19 do Apocalipse dizem respeito à 70ª semana de Daniel, ou seja, os eventos escatológicos ali mencionados, o derramado juízo de Deus, por exemplo, ocorrerão durante aquele último período, por isso que diz tempos hostis, né, da profecia. Diríamos que no Apocalipse a profecia das 70 semanas está no varejo, ampliada e detalhada, certo? A profecia relacionada diretamente com a nação de Israel e a cidade de Jerusalém, Daniel 9:24, antes de iniciar a Septuaginta, a igreja será arrebatada. 1 Tessalonicenses 1:10 e Apocalipse 3:10, certo? Então, a profecia relacionada diretamente com a nação de Israel e a cidade de Jerusalém, 9:24, antes de iniciar a Septuagésima, a igreja, ou seja, antes de iniciar as 70 semanas, a igreja será arrebatada. Então, a qualquer momento, se já tem 69 semanas, nós podemos ser arrebatados a qualquer momento. Esteja, então, pronto. Quando a gente diz tem que estar pronto, tem que estar pronto.
E você ainda está com mágoa do seu irmão, ainda está querendo se prostituir, ainda está querendo ser avarento, está querendo enrolar crente, está chamando crente de lixo. Note que o tempo da igreja, a destruição de Jerusalém e o Calvário estão incluindo no intervalo entre o fim das 69 semanas e o começo da 70ª semana, ou seja, 70. Esse tempo é também chamado de lacuna profética. A Bíblia não relata, mas há um registro histórico da tomada de Jerusalém pelo general romano Tito no ano 70 depois de Cristo. Depois de um cerco de 5 meses, com o emprego de uns 100 mil homens, estima-se em 1 milhão a perda de vidas nessa catástrofe. Cumpriu-se assim Daniel 9:26. O povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Cumpriu-se, né? Lucas 21:20. Nosso Senhor legitimou a profecia das 70 semanas ao fixar a grande tribulação dentro da 70ª semana. Então, essa conversa de que Jesus não é o Messias, não corre. Certo? Mateus 24:15 ao 22, Marcos 13:14-20. Está as palavras do próprio Messias, que era Rabone, certo? Que era Rabi, certo? Que fala de um mestre-aluno, humildade até o fim, né, Jesus? Manso e humilde de coração, mas ele colocou dentro, a última semana ele colocou dentro da grande tribulação. Então, quer mais o quê? Para concluirmos, né, o capítulo 9 de Daniel, Neemias, capítulo 2 do 1 ao 8, Artaxerxes I, rei da Pérsia, foi elevado ao trono em 465 a.C. Logo, o ano 20º do rei deu-se em 445. A história não mente, irmão. Jesus é o Messias. Antes de Cristo. E como não está indicado o dia do mês, fica entendido ser o primeiro dia do mês de Nissan, conforme costume judaico, que em nosso calendário corresponde a 14 de março. Daí porque o ponto de partida da profecia, ou seja, a ordem para reedificar Jerusalém, é dia 14 de março de 445, em Daniel 9:25, né? Conforme cálculo, o fim das 69 semanas contadas a partir de 14 de abril de 445 a.C., deu-se em 6 de abril de 32 depois de Cristo, data em que Jesus foi aclamado rei em Jerusalém, bendito o rei, quem vem em nome do Senhor. Lucas 19:28-40. A resposta sobre as 70 semanas de Daniel não se esgota nessas palavras. O livro de Daniel é uma fonte inesgotável para pesquisa e debate, e é muito bom debater amigavelmente. Então, amados, o próximo evento é com certeza a 70ª semana, que a gente está aguardando a qualquer momento acontecer. Então, 70 semanas estão determinadas, 490 anos. Já passou-se 69, estamos numa lacuna profética que a gente não sabe quanto tempo vai durar. Então, a qualquer momento, pelos sinais que a Bíblia mostra, a qualquer momento Jesus volta. Arrebata a igreja, certo? E este arrebatamento, ele, como alguns falam aí, é invisível. Não. É visível, mas visível para a igreja que estava esperando? Não. Visível para o mundo. Todo mundo vai ver as pessoas sendo arrebatadas. Nada de arrebatamento invisível. Não. Negativo. É visível. É visível. Mas você quer se comparar e falar que não existe esse negócio de arrebatamento e dizer que porque é uma doutrina que veio depois de não sei o que, não prova nada que está errado. Não prova isso, não prova que está errado. Pelo contrário, a Escritura apoia esta doutrina.
Então, o que acontece? Ninguém conseguiu provar que os argumentos históricos que veio depois e nenhum dos apóstolos falava. Os apóstolos não esperavam que Jesus voltasse agora nesta época. Jesus pode voltar daqui a um ano, daqui a algum minuto, na live, pode continuar gravando até a bateria do notebook. Vocês acham que eu me importo? Mas o fato é que os apóstolos, por que os apóstolos não pregavam? Nesse sentido de ser arrebatada a igreja. Eles escreveram, está lá nos bases tudinho, né? Ser arrebatado, arpazo, né? Ser retirado com violência, está tudo lá. Paulo falou, claramente, será no abrir e fechar de olhos. Paulo falou, mas Paulo foi o primeiro a escrever. Agora, os apóstolos, em geral, antes de Paulo, eles não ligavam, eles pensavam que Jesus ia voltar no dia seguinte, e foi passando os tempos, eles ficando velhinhos, e eles disseram, a gente tem que deixar escrito, porque senão vai morrer, o caminho vai morrer com a gente. Então, o caminho era conhecido assim, o caminho cristão. Então, por isso, não é argumento, não prova em si que ela está errada. Não prova. Mas se você não quer seguir, não siga. Agora, se prepare do mesmo jeito. Se prepare, porque estamos nas 69 semanas. A lacuna profética já entrou, certo? Desde lá da morte do Messias, certo? Da queda do templo, entrou a lacuna profética. Então, entrou lá no ano 36, entrou no 33, estamos na última semana, né? O Messias chegando. Então, falta ainda, do 36, no fim das 70 semanas, quando os romanos derrubaram o templo. Então, 69 semanas. Agora, volta a lacuna profética. Quanto tempo vai durar? Ninguém sabe. E é aí onde está. Esteja pronto. A paz do Senhor. Qualquer dúvida, pode me perguntar que eu respondo. Glória a Deus. Se inscreva no canal. Não deixe de dar esse like, certo? E se você gostou, deixe o seu comentário lá. Muito bom e tal. Se você não gostou, diga o porquê que você não gostou, que a gente pode melhorar. Beleza? A paz do Senhor, amados. E continue conosco neste mesmo bate-horário, neste mesmo bate-canal.